Hoje a gente vai falar sobre o método 90-10. É uma ideia que parece simples, né? Mas que na verdade pode mudar completamente a forma como um negócio funciona. A gente vai entender como separar o que é trabalho de máquina e o que é o talento insubstituível das pessoas, e como isso pode destravar um potencial que talvez esteja aí, escondido. Para começar, vamos falar de um problema que acontece em muitas empresas, mas que é quase invisível. É uma armadilha que consome o bem mais precioso de qualquer lugar, o tempo da equipe. Muitas vezes, as pessoas mais capazes não estão criando, não estão inovando. Elas estão, na verdade, presas em tarefas que se repetem dia após dia. E isso leva a gente para a pergunta de US$ 1 milhão, uma provocação do tecnólogo David Sena. Por que a maior parte do tempo de gestores e atendentes é gasta respondendo sempre as mesmas coisas? É um ciclo vicioso, sabe, que ocupa 90% do tempo com o básico e deixa só uma beiradinha, só 10%, porque realmente faz a empresa crescer. 90%. Vamos parar para pensar nesse número. É muita coisa. É um desperdício gigante de talento, de potencial humano. É todo aquele tempo que poderia ser usado para inovar, para criar uma conexão de verdade com os clientes, para resolver aqueles problemas que são realmente complexos. E aqui está o pulo do gato. O problema não é a falta de capacidade da equipe, de jeito nenhum. A questão é que essa capacidade está sendo mal usada. A repetição do básico, essa tarefa de todo dia, é exatamente o que uma máquina faz com perfeição. E é aí que ela pode entrar, liberando as pessoas para o que realmente importa. Mas para sair dessa armadilha dos 90%, não adianta só comprar uma ferramenta nova. É preciso uma coisa bem mais profunda. Uma mudança de mentalidade. Uma mudança filosófica na forma como a empresa se enxerga no mundo. Essa frase do David Sena resume tudo. É uma mudança de identidade. Uma coisa é ser uma empresa de um setor que usa tecnologia. Outra, completamente diferente, é se ver como uma empresa de tecnologia que atua em um setor. A primeira só reage às mudanças. A segunda ajuda a construir o futuro. Pode parecer um detalhe, só um jogo de palavras, mas as consequências disso são gigantescas. Na mentalidade antiga, a tecnologia é um suporte, uma ajuda. Na nova mentalidade, ela é o coração, o motor que move todo o negócio. Isso lembra uma ideia clássica do Theodore Levitt sobre miopia de marketing. Pensa assim, uma empresa de ferrovia foca nos trilhos, nos trens. Já uma empresa de transportes foca em levar as pessoas de um ponto a outro, não importa como. Uma está focada no produto, a outra na solução. É uma diferença fundamental. E quando uma empresa vira essa chave e começa a se ver como tecnologia, os resultados práticos aparecem rápido. Testar o que é novo deixa de ser uma opção e vira uma obrigação. O investimento passa a ser numa visão de futuro, de 10 anos, e não só na próxima máquina. E a agilidade entra no DNA da empresa, permitindo adaptações que antes pareciam impossíveis. Ok, a filosofia é poderosa, a ideia é ótima, mas e na prática? Como é que a gente faz isso funcionar? Bom, o método 90-10 tem um plano de implementação bem claro com 3 passos bem diretos. E aqui vem o ponto que mais surpreende, que vai contra o que a maioria pensa. A automação não começa pela tecnologia. Primeiro de tudo, organizar a casa, definir os processos. Segundo, desenhar a jornada ideal do cliente passo a passo. E só aí, no final, com tudo organizado, é que a inteligência artificial entra para automatizar esse fluxo que já está perfeito. E o resultado no mundo real é impressionante. Olha esse caso. Uma clínica conseguiu automatizar 90% das perguntas e interações iniciais. Com isso, a recepção, que antes precisava de 4 pessoas, passou a ter só uma, focada nos casos mais complexos e em criar relacionamento. E a melhor notícia é que para fazer isso, ninguém precisa construir uma tecnologia do zero, inventar a roda. A ideia é usar e integrar ferramentas que já existem por aí. Automação de WhatsApp, sistemas de CRM, plataformas de chat. É como montar um quebra-cabeça, conectando as peças certas para criar o fluxo que se deseja. Mas olha só, a grande mágica do método 90-10 não está só na eficiência da máquina, não. O verdadeiro poder dele está no que acontece com as pessoas. É sobre liberar o verdadeiro superpoder humano. Tem uma frase, inspirada numa cafeteria super tecnológica de Nova York, que resume isso perfeitamente. Lá, os robôs fazem o café. É o trabalho dos 90%, executado com perfeição. Mas e as pessoas? O que elas fazem? Elas conversam, criam ambientes, são legais. Elas entregam os 10% que nenhuma máquina consegue replicar, a conexão humana. Então vamos deixar bem claro o que são os 90% na máquina. É o trabalho pesado. É lidar com a repetição, em grande escala, analisando dados, respondendo o básico 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar.
A máquina cuida do que é previsível. E isso libera o ser humano para os 10% onde a mágica acontece. Onde a gente usa a criatividade, a empatia, a capacidade de entender um contexto único e de resolver um problema que ninguém esperava. É aqui que o valor de verdade é criado. Pensa bem, quando a equipe se livra daquela chatice repetitiva, ela pode finalmente se concentrar no que cria valor de verdade. Em vez de só responder sim ou não, a pessoa pode entender o problema do cliente e criar uma solução única, personalizada. É isso que gera o encantamento, aquela sensação de ser realmente compreendido e cuidado. E agora, chegando ao final, a conversa muda de tom. Porque a questão não é mais será que eu deveria fazer isso? A questão é entender que essa transformação, hoje, se tornou uma questão de sobrevivência. É nessa hora que a gente ouve aquelas desculpas de sempre, né? Ah, mas o meu negócio é diferente, ou isso não funciona para mim. Na verdade, isso é só uma resistência à mudança. Uma resistência que pode custar muito caro no futuro. A conclusão é bem direta. Usar tecnologias como a inteligência artificial já não é mais um diferencial para sair na frente da concorrência. Hoje, é simplesmente um requisito básico para qualquer negócio que queira continuar no jogo. E para fechar, fica a reflexão. O negócio está definido pelo que ele vende hoje como uma ferrovia presa aos seus trilhos, fazendo sempre o mesmo caminho? Ou ele está focado na solução que entrega, pronto para evoluir, para se adaptar, como uma verdadeira empresa de transportes? A resposta a essa pergunta pode definir o futuro de qualquer negócio.